Olá, meu nome é Beth Guadagno. Sou uma pessoa grata em recuperação e sou um ser espiritual divino, vivendo uma experiência humana temporária. Tive um despertar espontâneo da Kundalini em março de 2019, e isso transformou toda a minha vida. Então, eu vou te levar nessa jornada comigo. Então, vou pintar um quadro de quem eu era antes da minha experiência e falar sobre a transformação que ocorreu desde que eu cresci em uma casa realmente caótica e disfuncional. Minha família inteira é como esse ciclo perpétuo de pobreza e todos os tipos de abuso. E você sabe, eu comecei a usar drogas muito cedo para lidar com a minha experiência. Meus pais eram dependentes. Eles me ensinaram como usar, seus pais ensinaram-lhes como usar, e tem sido assim por gerações e gerações. Então, meus pais tomaram a decisão em 2007 de parar de usar drogas e fizeram isso cometendo. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu e minha irmã tinha 18 anos, e foi uma perda tão traumática e cheia de estigma que realmente me uniu a isso de uma forma super sombria. E é a única coisa que eu tinha com a qual pensei que poderia lidar. Você sabe, essa foi a única maneira que eu poderia lidar com isso. Então, fiquei muito estressada pelo resto da minha experiência, até que tive esse despertar espiritual. Sim, minha vida era escuridão, depravação. E eu tive esse despertar espontâneo. Foi no set por causa de uma overdose. E eu fui para o céu. E quando entrei no espaço do céu, eu era um ateia militante. Eu tinha longos discursos filosóficos sobre como não havia mais nada. Eu era órfã e era uma prostituta viciada em metanfetamina, viciada em heroína. Eu estava à beira da acabar na rua. Sabe, eu era uma mentirosa, uma manipuladora, uma ladra. Eu era todas as coisas que você pensaria que não o levariam para o céu. E lá estava eu, sentada, envolta em amor incondicional, em um reino não físico, e com uma luz branca ofuscante, e você sabe, ficando cara a cara com um Criador em quem eu não acreditava enquanto estava nessa experiência. Apenas a descrevi como psicose induzida por drogas. Eu só pensei, bem, estou tão drogada que acho que estou falando com Deus. Isso é loucura. E imaginei que seria, você sabe, a brisa mais insana da minha vida. E foi isso. Mas ficou bem claro para mim rapidamente que não era isso. Enquanto eu estava no espaço, realizei meu planejamento pré-parto. Foi-me mostrado que eu, como alma, havia escolhido minha vida antes mesmo de vir à Terra. Eu escolhi meus pais. Eu escolhi a família na qual eu nasceria. Eu escolhi todas as adversidades. Eu escolhi os parceiros com quem eu teria minhas relações sexuais, físicas e emocionais. Eu escolhi os parceiros que eu seria em suas vidas. E eu vi esse momento quando eu, como alma, tomei todas essas decisões. E a aparência que me pareceu era como um videogame. Então, quando eu estava escolhendo todas essas experiências de vida, eu me vi em uma mercearia e eu tinha um carrinho vazio e havia um homem usando um blazer xadrez e um chapéu de feltro. E ele disse, ok, escolha a sua vida. Eu pensei, bem, se eu vou para a Terra, eu vou para a Terra. E eu comecei a pegar tudo isso. Pareciam caixas de cereais e, você sabe, como se todas tinham coisas nelas. Então, você sabe, eu escolhi todas essas grandes adversidades e dificuldades. E havia coisas no carrinho que eu ainda não tinha experimentado. Eu tinha escolhido a recuperação, a superação, o triunfo e, você sabe, todos esses sonhos e objetivos, mas nada disso havia acontecido na minha vida ainda. Então eu implorei para ficar naquele espaço. E eles me disseram que eu era um soldado espiritual. Eu havia me voluntariado para vir à Terra para elevar a consciência do planeta e que tinha que voltar para a minha missão e que a primeira metade da minha vida era apenas um campo de treinamento. E então eu pensei, eu estou bem. Eu não vou terminar a missão, vou só ficar aqui. E eles me disseram, não, você tem que voltar. E eu disse, sabe, eu não estou interessada em fazer isso. E eu meio que me transformei em uma criança pequena. Eu era como bater meus punhos e meus pés no chão. E eu estava tipo, eu não vou voltar. Vocês não nos dizem como é realmente a Terra. É muito desafiador. É muito difícil. Não tem como eu fazer isso. E então eu pensei e disse, bem, eu definitivamente não posso voltar para ela. E eu podia me ver fora de mim mesma. E eles disseram, ok, você não precisa voltar para ela, mas você tem que voltar. Então, mostraremos o bebê em que você nascerá. E eles me mostraram esses 3 bebês. E, novamente,
tudo realmente parecia um videogame para mim. E então eles me mostraram as estatísticas desse bebê, e esse seria o bebê em que eu nasceria. E as estatísticas que acompanharam essa criança me mostraram seu gênero, sua etnia, onde ela nasceria, sua linhagem familiar, sua adversidade, e a vida dela era ainda mais desafiadora do que a minha. E eu já tive uma vida tão desafiadora, cheia de tantas coisas. Então eu levantei minhas mãos para o alto e disse: ok, eu não posso começar do zero. Eu vou voltar para ela. E eu me encontrei de volta à minha consciência. E como eu disse, eu apenas descrevi isso como psicose induzida por drogas, como espiritualidade, pensamento no universo, no divino, no Criador. Nada disso fazia parte da minha vida. Então, continuei minha vida usando isso e simplesmente o descartei. E então o universo interveio e se deu a conhecer de uma forma muito alta e tangível, de modo que eu não tinha como confundir que essa era uma experiência real. Houve duas mensagens que foram muito altas e claras enquanto eu estava lá. Uma era: você tem que voltar para a Terra. A outra era que eu tinha que parar de usar drogas. Está na hora de sua missão. E então o universo começou a possibilitar que eu assumisse minha missão e, você sabe, entrasse em recuperação. Então, todas essas sincronicidades divinas começaram a acontecer na minha vida. Como todos os traficantes de drogas com quem eu estava lidando há mais de uma década, todos decidiram simultaneamente mudar suas vidas e parar de vender drogas. Pessoas que não se conheciam, então eu não tinha como comprar drogas. E então as drogas simplesmente começaram a não funcionar. E eu me encontrei no terceiro dia de abstinência de heroína. E eu estava, quero dizer, pior do que nunca. Eu era viciada em opioides há mais de 20 anos, e isso parecia muito doloroso, sabe? E eu pensei e disse: nossa, eu não conseguiria nem mesmo se quisesse, porque estou com tanta dor que nem consigo me levantar da cama para descobrir uma maneira de me matar. E esse momento pareceu uma espécie de doença mental, ou doença espiritual. E eu ouvi essa voz, e ela me disse que eu poderia pedir o que eu queria que fosse consertado. E eu estava no auge do desespero, como se estivesse ouvindo uma voz na minha cabeça que me disse que eu poderia ser curada. E então eu disse: tudo bem. E eu fui muito intelectual sobre o que queria resolver. Eu disse que queria que meus receptores de dor e meus neurotransmissores fossem consertados, que não queria mais ser fisicamente dependente da heroína. Eu não disse que queria me livrar do meu vício em drogas, porque eu definitivamente ainda queria usar outras. Só não queria ficar fisicamente presa a essa única droga que tinha uma dependência física dela. E então eles me disseram que me deitasse e contasse até 10. Parecia um polegar fazendo um X na minha testa. E então, na minha mente, eu vi esses dois homenzinhos aparecerem, e eles eram esses homens brancos carecas em jalecos de laboratório. E eles tinham esses narizes bulbosos e estavam parados lá. E então, de repente, esses pequenos cortadores de grama se manifestaram na frente deles. Então eles estavam segurando os cortadores de grama e estavam meio que pulando para cima e para baixo, meio que olhando para mim, e eu estava olhando para eles. E então, cada um desses homens foi em direções diferentes, e eles começaram a andar pelas fendas da minha mente. E enquanto eles passavam, senti um formigamento intenso e quente. E eu realmente acreditava que deveria ser curada como eles estavam me curando. Então, depois que eles terminaram de percorrer minha mente, senti uma palma na minha testa. E então pareceu um desentupidor no topo da minha cabeça. E quando o desentupidor saiu, houve um flash branco brilhante. E naquele momento fui instantaneamente curada do terceiro dia de abstinência de heroína. Quer dizer, uns 30 segundos antes eu estava toda doente, suando de dor, me dando boas-vindas, e de repente não havia nada de errado. E então ficou claro para mim depois disso que eu tive uma experiência em um reino espiritual. E esse espírito ainda estava comigo e eu tinha que seguir outro caminho. Mas eu não sabia como fazer isso. Então eu apenas segui minha intuição e tive essa intuição de ir para o sistema de metrô de Nova York.
Eu não tinha destino. Entrei em um trem, eu me sentei e um homem apareceu na minha frente e ele estava usando um colar da 12 Step Fellowship. E eu ouvi uma voz na minha cabeça que dizia: "Esse é o seu caminho, siga-o até uma reunião." E foi o que eu fiz. E isso foi em 1º de junho de 2019, e eu estou limpa desde então. E fui a mais algumas reuniões nos dias seguintes, e me encontrei em uma reunião de 60 pessoas, e me vi sentada a 2 assentos do diretor do programa de uma clínica de reabilitação de longo prazo aqui no Brooklyn, onde moro. E você sabe, eu tinha acabado de pensar que eu não sabia como ser uma pessoa, e eu não sabia como viver a vida sem usar drogas. As drogas eram minhas melhores amigas. Elas foram meu poder superior durante toda a minha vida, e eu simplesmente não sabia como lidar com isso ou abandoná-las, e eu não sabia como lidar com o fato de ser humano sem drogas. E então eu me vi sentada ao lado dessa mulher, cujo propósito de vida, sua paixão, sua profissão, é ensinar as mulheres a serem mulheres novamente após o uso de drogas. Então, eu tinha um plano de falar com ela depois da reunião e implorar por uma cama em suas instalações e começar uma nova vida. Então, durante toda a reunião, eu estou ganhando coragem e estou, toda empolgada. Eu acho que vou viver uma nova vida. Isso é tão bom. E depois que a reunião acabou, fui falar com ela e ela saiu mais cedo. Ela se foi, mas eu tinha um plano para ligar para lá. Mas me senti muito derrotada, sabe? E então eu entrei no ônibus para ir para casa. E quando entrei no ônibus, aquela mulher estava sentada ali. Ela havia saído da reunião mais cedo e, de alguma forma, estava exatamente no mesmo ônibus que eu, não no ponto de ônibus em frente à reunião, porque era onde eu estava. E eu corri até ela totalmente maníaca e fiquei "Ai, meu Deus, eu acho que você é um anjo. Você foi enviado para a Terra. Você está aqui por mim. Eu não posso acreditar nisso. É totalmente divino. Quero falar com você lá dentro, mas você já se foi. E agora aqui está você. Oh, meu Deus, você pode, por favor, me ajudar. Por favor, me ajude." E ela olhou para mim com tanta calma e disse: "Sim, nós temos uma cama. Venha amanhã, podemos ajudar." E essa frase mudou toda a minha vida. E eu fui para esse programa no dia seguinte com apenas as roupas nas minhas costas. Eu estava prestes a ficar sem teto. Eu não pagava meu aluguel há 2 anos porque as drogas eram apenas mais importantes. E comecei minha jornada de recuperação, e não apenas na recuperação, mas na integração de minha experiência espiritual. Você sabe, eu não tinha nenhum vocabulário para o que tinha acontecido comigo. Eu tenho algum vocabulário para isso agora, mas fiquei sem celular ou computador por 17 meses. Eu fiquei naquele centro de tratamento de longo prazo. Então, tudo o que eu aprendi sobre espiritualidade, eu li nos livros, era totalmente arcaico. Não ter acesso à internet era totalmente bizarro, e eu tenho essa ótima base na minha vida. Eu tenho uma base não apenas para descobrir como ser humano sem usar drogas e como lidar com meus sentimentos à medida que eles surgem, mas também na minha espiritualidade eu tinha essa sede insaciável de conhecimento. Eu leio todos os textos sagrados, estudei tudo o que pude encontrar sobre a lei da atração e a metafísica, e foi a primeira vez na minha vida que eu finalmente estava usando minha mente. Eu estava exercitando o meu cérebro e foi muito libertador. Foi muito fortalecedor poder realmente ter pensamentos conscientes e saber que eu realmente sou a criadora do meu universo, você sabe, sendo baixada junto com meu planejamento pré-natal. Foi como uma mudança instantânea de consciência. Eu não era mais vítima da minha situação. Na verdade, fui um co-criadora divina da minha experiência. As coisas não tinham mais acontecido comigo. Eles aconteceram para mim porque, em algum nível de alma, eu os escolhi para me envolver. Então, alguns dos ensinamentos que eu realmente gosto e ainda uso em minha vida hoje, eu estudo um curso em milagres. É um texto metafísico. É uma mensagem canalizada de Jesus. É um estilo de vida diferente. É uma reprogramação. Também estudo a literatura em minha 12 Step Fellowship, da qual sou membro. Eu estudo a fé Bahá'í e pertenço a um grupo de experiências de quase morte e experiências espirituais na plataforma Ions.
Então, eu também recebo muitas informações dessa forma, e minha vida está imersa na comunidade hoje. Eu tenho um emprego na área de recuperação. Eu ajudo as pessoas em suas jornadas de recuperação, o que é uma frase muito louca para dizer: você sabe, eu nunca ajudei ninguém a fazer nada. Na verdade, muitas pessoas se esforçaram para trabalhar e causei grande destruição em parte da minha vida. E hoje tenho essa incrível oportunidade de fazer uma reparação universal e ajudo as pessoas em suas jornadas de cura hoje. E isso é mais do que eu jamais poderia ter pensado sobre mim e minha vida desde minha experiência. Era como se cada célula do meu corpo exigisse absolutamente uma transformação de 180 graus. Eu não uso drogas, eu não bebo álcool, não fumo cigarros, estou imersa na comunidade. Você sabe, é tudo graças às minhas experiências espirituais e à consciência de que há algo mais. Então, quando entrei no espaço do céu, como eu disse, havia muito contraste. Sabe, eu era trabalhadora sexual, viciada em drogas, ateia, e isso não importava. E eu poderia continuar vivendo minha vida como se isso não importasse. Mas o universo queria que eu fizesse algo diferente. E eu escolho viver dignamente hoje, você sabe, como eu escolho fazer coisas que não são apenas para o meu bem maior, mas para o bem maior do coletivo. Quando voltei, meu download foi muito alto e claro que sou um soldado espiritual enviado para elevar a consciência do planeta de um nível tridimensional de pensamento para uma quinta dimensão ou nível de pensamento. E eu faço isso apenas sendo eu mesmo, apenas sendo uma luz brilhante. Adoro compartilhar minha história, mas esse nem sempre é meu propósito. Às vezes, é só para manter espaço e ouvir alguém que precisa de alguém para ouvi-lo. Se a transformação foi possível para mim, é literalmente possível para qualquer um. Eu realmente acredito que estamos no meio de um grande despertar. Eu não acho que eu teria acordado se não fosse algo que estivesse acontecendo em escala global. Isso não fazia parte da minha foto. Isso não é algo que eu já tenha pensado por mim mesmo. A comunidade tem sido uma grande parte do meu processo. E saber que existem pessoas que pensam como eu e descobrir como lidar e ser apenas um humano, e com as informações que tenho e viver nesse caminho espiritual e como encontrar essa temperança entre ser humano na Terra, mas saber profundamente em minha alma que sou um espírito divino aqui há pouco tempo. E acho que vou deixar isso aí. Obrigado por me deixar compartilhar.